Olá a todos, hoje é 11 de agosto de 2020, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. A saúde humana é um bem público. Essa frase foi dita pelo ministro da Saúde de Cuba, sábado passado, quando foi à televisão para informar que houve um aumento dos casos de Covid-19 no país. As províncias mais afetadas são duas: Havana, o que já seria de se esperar, por ser a maior cidade com mais movimento de pessoas, e Artemisa, que teve um evento de transmissão com muitos casos. Por causa disso, Artemisa, que já estava na fase 3 pós-Covid, voltou para a fase 2. E Havana voltou à fase de transmissão autóctone limitada, quer dizer, voltou à fase epidêmica, com todas as restrições próprias da fase. Esse reaparecimento de casos tem a ver com indisciplina, como no caso de Artemisa, onde o evento de contágio começou numa festa, inclusive com crianças que também adoeceram. Mas isso tem muito a ver também com as características da doença. O fato de que pessoas sem sintomas possam contaminar outras torna a doença muito mais perigosa. Para ver como a situação é instável e pode se agravar rapidamente, no dia 19 de julho, dos 2.914 testes realizados em Cuba naquele dia, nenhum deu positivo. A curva de casos estava no ponto mais baixo, dentro da melhor expectativa. Ontem, apenas 22 dias depois, de 4.054 testes, 47 deram positivo. No dia 21 de julho, havia apenas 39 positivos nos hospitais. Hoje, de um total de 1.049 internados, são 531 positivos. Os outros estão em observação. E há mais de 11 mil casos em observação pelo atendimento primário de saúde. Ou seja, há mais de 11 mil pessoas em casa sendo acompanhadas pelo consultório do médico de família por serem contatos de casos suspeitos. E graças ao sistema de saúde pública gratuito e universal, no último mês, felizmente, houve apenas um falecimento. Bem, a volta de Havana à fase epidêmica traz sérias consequências para a vida das pessoas e para a economia do país. Mas, como eu disse, para Cuba, a saúde humana é um bem público. Creio que esta frase resume a diferença entre aqui e a maioria dos países. A enorme diferença com relação ao Brasil, infelizmente para nós brasileiros. A frase significa que a saúde das pessoas é responsabilidade de cada um e de todos, mas prioritariamente do Estado. Ante o aumento de positivos, já foram habilitados mais hospitais para atender os novos casos e intensificou-se a aplicação de testes na população em geral. Mas o efeito sobre a economia é negativo e é bem alto. Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque o atendimento de saúde tem um custo. Mais pacientes significa mais gastos com o tratamento e com a prevenção em geral. E voltar atrás na abertura significa reduzir de novo o movimento econômico. Em Havana, as empresas estão suspendendo ou reduzindo muito suas atividades. Os restaurantes, bares e lanchonetes têm de mudar a forma de atendimento, priorizando a entrega em domicílio. Praias e piscinas foram novamente fechadas em pleno verão. O transporte público volta a ser reduzido ao mínimo. Os trabalhadores não essenciais voltam a ficar em casa, recebendo 60% do salário. Ou seja, as empresas, tanto as estatais como as privadas, têm de pagar parte dos salários, mesmo com o movimento reduzido. E o trabalhador que está recebendo menos também tem menos para gastar, o que reduz ainda mais o movimento da economia. São muitos problemas a equacionar. E o Estado está cuidando de tudo isso, mas o preço é alto. E o governo dos Estados Unidos está aproveitando a situação da pandemia para endurecer ainda mais o bloqueio. O objetivo de um bloqueio sempre é causar escassez e fome para provocar revoltas sociais. Eles pensaram que, com a pressão da pandemia, talvez finalmente conseguissem o que estão tentando há quase 60 anos. Mas o que eles estão conseguindo mesmo é que mais gente perceba o que está por trás. Porque é mais que inexplicável, chega a ser indecente, manter sob bloqueio países como Cuba, Venezuela, Nicarágua, a Palestina e até o Líbano após a explosão, em meio a uma crise mundial, econômica e sanitária. A conclusão de hoje
é que é preciso cuidar-se e cuidar dos outros, mas sabendo que o controle da pandemia não será feito apenas pelas vontades individuais. A ação do Estado no atendimento à saúde de toda a população, especialmente os mais vulneráveis, é essencial, não existe outro caminho. Os países em que os governos não estão cuidando são os que têm os piores números, como Estados Unidos e Brasil. E isso também mostra que não podemos abandonar a luta pela implantação de um sistema mais justo e igualitário para pessoas e países. E seguimos na campanha pelo Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. Participe também, divulgue nas redes sociais. Por hoje é isso, saudações socialistas.